A obra começa com uma paisagem desolada, completamente apocalíptica e com o céu coberto por um grande eclipse. E nesse lugar também Saudades haviam de ouvir um criaturas HB. bizarras e nojentas. Uma delas ataca um humano que se protege com uma pequena faca e estava prestes a ser mordido, mas consegue enfiar a faca na garganta da criatura, que lentamente morre enquanto tenta mordê-lo, até que finalmente cai. Esse humano limpa o sangue do seu rosto, ainda ofegante do combate, e ele pensa que finalmente matou um monstro sozinho, até que alguém chama por ele, o Não Despertado. E olhando para a paisagem, haviam criaturas muito Meu maiores Deus. e mais poderosas, enquanto outros humanos, alguns que voavam e outros que não, guerreavam com essas criaturas facilmente. E um dos despertados fala para ele que ele é só um carregador de mochila. O que ele tá fazendo? Para de ficar parado aí e vai pegar as coisas. E o outro fala que ele não tá vendo não Coitado. esse defunto de monstro que ele tem que guardar. E o protagonista então pede desculpas por Que isso. imagem E feia. chamam ele de inútil. Mas é explicado que esse mundo mudou completamente depois que o abismo apareceu. O abismo, Que é abismo? uma diferente dimensão dessa, onde criaturas da fantasia realmente Esse monstrinho aqui tá parecendo outra coisa. Sei não. existem. E quando o abismo apareceu, pessoas também começaram a Tu quer ganhar outra poderes parada. sobrenaturais. E com esse poder começaram a explorar o abismo para matar esses monstros. Então, por conta disso, uma pessoa hoje não é mais determinada pelo seu dinheiro ou status, e sim pelo ranking que tem sendo um despertado, o poder que possui. Ok. Quanto maior for o seu ranking, mais está garantido o seu futuro. E pegando uma pedra mágica de um dos monstros, o prota pensa que isso não aconteceu com ele. Ele não Não é despertou despertado? e não consegue nem abrir uma tela de sistema aos Coitado. 35 anos de idade. Ele não é nada mais nada menos do que um carregador de mochila, que fica por aí carregando o resto dos monstros. E sem despertar, ele nunca vai ser como aquele pessoal que tá lutando. Então ele se vira pra gritar que conseguiu reunir tudo, todos os itens, mas quando olha fica chocado, pois todos os despertados estão mortos. Não Como tem é que ele notou umzinho isso? que sobrou vivo. Então, uma Olha voz o lado fala com o dele. Como é que ela protagonista, notou? então, que ele é o último. E a criatura que disse isso era enorme, composta por magia, Vi essa carinha aí no Hollow Knight. Será que eu tô confundindo? crânios e muito Essa parte de caos. baixo não é E igual. esse era um monstro de rank SSS, Asmodeus. O prota tenta se defender com Em sua nome de Deus faca, é forte. mas óbvio que isso não funcionaria. Somente com o levantar de algumas de suas mãos, o Asmodeus consegue desintegrar parte do braço Meu do Deus. prota. E com um grito de dor, Pouquinho, ele cai Apelão, sangrando pouco, pouca muito. coisa. E quando ele se vira, ele vê sua última cena. Asmodeus penetra um raio em sua cabeça. Penetra? E ele vê o sangue escorrendo de sua testa. Rapaz, Pensando complicado que isso essa, daí. então, é a sensação de morrer? Vendo o sangue escorrer, ele se lembra que seus pais morreram no acidente de carro. E ele sempre foi constantemente bulinado na escola. Ele sempre foi uma piada, somente por não ser um despertado. E ele vai morrer Coitado. assim, carregando coisas que não são dele. Realmente, a vida dele foi uma maldição. E ele morre não com tristeza, mas sim com ódio. Até que a gota de sangue dele brilha. E todas as condições para o seu despertar foram atingidas. Ah, só faltava ele morrer para ele despertar, entendi. Quando ele finalmente vai embora desse mundo horrível, desgraçado, que só nos desgraça todos os dias, é que ele ganha seu poder maravilhoso. Aí é complicado. Logo, uma criatura aparece no topo de uma grande escadaria dourada. O prota fica confuso com isso, nunca viu algo como isso. Era uma criatura divina, Louco, completamente bonito. branca. E ele Cabelo olha pra bonito. trás, pensando que estava morto já, mas o prota repara que Asmodeus agora está parado no tempo. E se pergunta Ô, o que louco. está acontecendo agora. E aquela criatura divina diz que parar um monstro fraquinho que nem esse não é nada pra ele. Fraquinho? E o prota pergunta quem Ok. é ele. E ele fala, quem sabe? Alguns chamam ele de rei. Mas isso não vai fazer nenhuma diferença pra ele. A única coisa que importa é que ele vai lhe dar poder. E o prota fica pensando, rei, Por quê? poder? Do que ele tá falando? Mas o ser divino estava lendo a mente dele. E fala que tantas dúvidas assim não são muito boas pra ele, não. E ele fala que simplesmente veio Como é que foi aqui para esse trono? escolher ele como seu destinado. Isso porque ele Ok. tem muita determinação e tenacidade nesse corpinho dele. E o ser Entendi. divino fala que esse é o único milagre que vai acontecer com ele. E o prota fica se perguntando o que significa ser o escolhido dele. Mas o ser divino fala que ele vai saber. Um dia ele descobrirá. Então, Aí sim. até a próxima. E nesse momento, uma grande criatura aparece para morder os dois.
Só que nessa hora, um grande brilho ofusca toda a área. E o Prota começa a escutar vozes, Voltou? abrindo seus olhos lentamente. E parece que tem umas pessoas Voltou xingando no por ele, e o tempo! Prota Ah, é eu nem tava acordado esperando no isso, não. tapa. E esse cara que tava fazendo bullying com ele pergunta se ele tá bem da cabeça. E ele fala que devem ter sido muito rudes com ele, né? Porque ele perdeu a consciência. E o Prota se lembra desse cara, do seu passado. E ele se pergunta o que ele tá fazendo na escola do ensino médio dele. Ele não tava no abismo um segundo atrás? E ele se pergunta se esse foi o poder garantido a ele? Até que ele vê a sua ficha, o seu sistema. Seu Opa, nome despertou? é Taehyung Kim. Ele é Rank F, tem 19 anos e sua habilidade é a Gula. E ele percebe que tem 19 Gula? anos, ou seja, ele voltou 16 É tipo Fullmetal ou tipo... Sete Pecados Capitais também tem? Eu achei que Pecados Capitais não lembro o que era Gula, então vamos de Fullmetal. anos. E mesmo apanhando, ele começa a rir. Fullmetal E ele era bacana. simplesmente coringa muito. E o pessoal que tava fazendo bullying com ele pergunta o que Ficou que com tá medo. acontecendo. O cara começou a delirar e o outro fica bravo, falando para ele responder o que tá acontecendo. Mas o Taehyung simplesmente dá um socão na lata dele. E os outros valentões Ok. ficam chocados completamente com isso. E ele, muito feliz e sorrindo bastante, e até chorando de emoção, fala que dessa vez ele também é um despertado. Depois de dar um socão no cara, ele limpa suas lágrimas. E os outros partem pra cima dele, perguntando o que ele tá Todos fazendo. a poder na escola, Porque ele assim? deveria saber o seu lugar de perdedor. Vamos dar um exemplo aqui. Um aluno desperta um poder rank A. Se todos os professores forem rank B, como é que vão repreender? Imagina que era um aluno que era sempre maltratado por todo mundo e depois recebeu um poder. A escola ia de F, mas com certeza. Todo mundo, professor, aluno. Mesmo que o cara deixar o cara passar, tranquilo, isso aí ficava vivo no meio do caos. Facilmente o Taehyung se esquiva dessa bola de fogo e já acerta um uppercutzão no queixo desse otário. O segundo também já toma um chutão no estômago e o Taehyung pensa que por 35 anos ele viveu como um não despertado. Então fez Ok. de tudo para melhorar seu próprio corpo. Ele fez até o treino básico de força até aprender tudo sobre todos os monstros do abismo. E também as informações sobre todas as habilidades despertadas. Até as técnicas de combate. Em outras Muito palavras, bom. não tem como ele perder para pessoas inexperientes que nem essas. E sem dificuldade alguma, ele vai dando soco em um, chute no outro e derrubando todos eles na porrada. E mesmo derrubando eles dois, o Prota fica ofegante e pensa que esse corpo ainda precisa de um treininho. E aquele mesmo valentão de antes se levanta falando que ele realmente despertou e chama ele de bastardo maldito, falando que agora iria matá-lo. Cara E ele feio. usa sua habilidade, Pele de Pedra. E ele tenta socar o Prota, que novamente se esquiva disso, mas o segundo é por pouco, ele quase é acertado. E no terceiro golpe, o cara da Pele de Pedra tenta amassar ele completamente, Meu causando Deus. um grande colapso em cima desse edifício. Mas enquanto Quem vai surge pagar da essa fumaça, escola aí? o Taehyung já estava atrás do valentão, mas ele consegue reagir a isso também. Oh. Mas quem acerta o soco é o Taehyung. Mas mesmo acertando, não fez tanto efeito. Pô, mas design feio. Se fosse pelo menos de um design do coisa da Marvel, seria mais maneiro. Sou com cabelo não pode ter coisa de pedra, não faz sentido. Pedra é careca e não tem outra escolha. Até porque a pele desse valentão estava coberta E a de cara tem que ser pedras. quadrada E também. o Taehyung pensa que machucou sua mão no seu próprio ataque. Até que ele Isso eu também é compro. acertado e arremessado pra longe, se batendo contra uma parte do prédio também. Ele fica com a cara A toda reforma ensanguentada, disso vai ficar cuspindo tudo e saindo da- sangue do nariz. E o valentão Vai ser fala que caro, ele não vai ser deveria bem ter se caro. sentido tão confiante assim. Será que o Taehyung realmente pensou que ganharia isso? Ele é só um não Parece uma barba de pedra, que isso? despertado patético. E ele pergunta o que o Taehyung vai fazer agora. Vai só continuar esquivando? Ele nunca vai conseguir lutar de volta. E o Prota, enquanto isso, pensa que todo despertado tem um ranking. Começando do Ok. rank F, que não é tão melhor assim do que um não despertado. Até um rank S, que é um nível monstruoso de poder. E as habilidades físicas e habilidades gerais do despertado aumentam exponencialmente de acordo com o ranking dele. Mas tudo que ele tem Entendi. agora é uma habilidade de rank F. E é uma habilidade que ele nunca ouviu falar, que provavelmente é muito ruim. Não tem como ele vencer alguém que tem uma Calma. habilidade de rank C. Mas por algum motivo, então o Tenta. Prota se levanta com uma aura completamente diferente. É uma E ele centopeia? fala que sente que não vai perder esse combate. Não, Logo, por favor, não seja ele é isso que eu tô já tomado por pensado. Essa aura Ah, não é. gente. Pô, por um momento eu pensei que ia ser o poder da Attack on Titan. Naquela centopeia, não. Que estragou o final, pelo amor de Deus. Vermelha. E o valentão se pergunta o que diabos é isso. E pergunta se ele realmente despertou. E o Taehyung pensa que então isso é a Gula. Ele consegue controlar sua própria magia livremente. Só que o valentão Mas o que parte que isso pra faz? cima, dizendo que nada vai mudar o resultado. Ele ainda vai perder. Só que o Taehyung estende uma mão pra frente e
que simplesmente com sua magia avassaladora para o Valentão. E o Valentão se pergunta o que tá acontecendo, porque o golpe dele não consegue atingir o Tyrion. E com sua mão erguida, ele vai sugando toda essa energia do corpo do Valentão, até que finalmente fecha sua mão e toda aquela armadura de pedra se desfaz completamente. E lentamente ele vai ficando cada vez mais fraco. Enquanto isso, na sala de aula, no horizonte, essa grande explosão do poder do Tyrion acontece, cobrindo os céus. Então, enquanto a fumaça vai se dissipando, o Tyrion está de pé, ainda com sua magia. Mas o Valentão nem tanto, porque ele cai duro no chão. E o sistema avisa que a gula dele foi alimentada. E como resultado, a habilidade dele foi para o ranking E. E ele adquiriu uma nova habilidade. Agora o Tyrion também possui a pele de pedra. Pô, então, muito roubado isso daí. Mas agora eu tô pensando. Não seria melhor usar a palavra ganância, já que ela quer tudo pra ele? Seria mais sentido gula. Gula engole, mas vai ele. Enfermaria, a enfermeira tava vendo alguma coisa se aproximando e era simplesmente o Tyrion carregando os 3 valentões que ele deitou na porrada. Como é que ele carregou o terceiro? Todo ensanguentado, ele simplesmente dá: "Oi, senhorita." E ela fica chocada com isso. E é explicado que depois da luta, o Prota carregou todos eles que ele derrubou pra enfermaria. Então, a enfermeira usou sua habilidade de cura para restaurar as feridas do Prota. E é claro, ele teve que mentir sobre o que aconteceu. A enfermeira pergunta se ele se machucou e o Prota fala que eles caíram da escada, só isso. E parece que funcionou. Claro. Pelo menos o Prota acha que ela não suspeitou de nada. Como é que alguém acredita nisso, irmão? Saúde perfeita. E agora que ele é um despertado e conseguiu sua vingança contra aquele valentão, o grande problema é a gula. E parece que ela está em sua mente, em seu corpo, completamente tomado por ela. São dentes, por isso que é gula. Uma habilidade demora muito tempo para evoluir de ranking. Só que a dele simplesmente evoluiu depois de uma luta. Além disso, uma habilidade de rank F foi mais poderosa do que uma habilidade de rank C. E ele também conseguiu roubar a habilidade do seu oponente. E ele fica se perguntando por que o rei deu esse poder pra ele. Roubou ou pegou pra ele? Porque é diferente. Se roubou, ele já não tem mais habilidade. Mas se ele ficou com ele duplicou a habilidade, agora cada um tem a mesma habilidade. Seria mais interessante. E por que fez ele voltar no tempo também? Ele tem tantas perguntas, mas tudo que ele tem que fazer agora é somente uma coisa. Ele precisa descobrir mais sobre a habilidade atual dele. E ele pensa que não vem pra casa há muito tempo. Depois que seus pais morreram, ele foi morar com os tios dele. E ele dá um sorrisinho e fala que o tio dele só vai estar em casa mais tarde. Então ele vai começar a buscar informações sobre a habilidade. Mas ele repara que tem alguma coisa em casa. E nisso é o seu primo cercado por algumas pessoas estranhas. Nada. E ele pergunta por que o Tyrion tá aqui. E o Tyrion pergunta por que o Jaehyung tá aqui. Ele não deveria estar na escola no horário desses? Só que ele percebe o pessoal suspeito. Aparentemente, ele estava entregando todo o dinheiro da casa pra esses ladrões. Por quê? E ele pensa que se lembra que o Jaehyung se envolveu com gente errada. E que sumiu com todas as economias do tio dele. E os caras perguntam pro Jaehyung quem que é esse cara. E ele sussurra no ouvido do que parece ser o líder desses criminosos. E o Prota pensa que parece que foi nesse dia que tudo aconteceu. Então, esse líder criminoso aí fala pro Tyrion então que ele é primo do Jaehyung e fala pra ele que ele deveria só dar meia volta e fingir que não viu nada. Então, quando ele voltar, eles já vão ter ido embora. E chama ele de Senhor Não Despertado. Só que o Prota dá um sorrisinho e fala que isso é muito conveniente, até porque ele precisa de cobaias para o seu experimento. E ele simplesmente dá um socão que afunda a cara do criminoso no chão, que nem sequer consegue aguentar muito essa porrada. Todo mundo, é claro, fica em choque com isso. Mas o Prota não para, e o criminoso até pede por perdão. Mas o Tyrion usa sua habilidade de gula. E ele estava pronto para usá-la, só que o sistema avisa que a gula não pode ser usada nesse momento. O líder criminoso não sabe o que fazer também, mas o Prota fica nervoso e chocado, porque a habilidade dele não ativou. Então o criminoso, nessa hora, aproveita a guarda baixa dele e dá um socão no Prota, que é derrubado sem reação. Então ele manda os outros matarem o Prota. O primeiro tenta prender o Tyrion, o segundo usa uma nuvem de veneno, e o terceiro, que era o líder, usa espinhos que fazem sangrar. Então todos vão na direção do Prota ao mesmo tempo e uma grande explosão acontece na casa. Muitas coisas foram quebradas na casa e essa nuvem de fumaça fica cobrindo o ambiente. E o criminoso fala que um não despertado estava imitando um despertado? Ele deveria saber o seu lugar. Mas depois ele fica chocado com o que vê. O Prota estava de pé, surgindo da fumaça. E o sistema avisa que uma habilidade foi usada. Prender, veneno e sangramento confirmados. E que um poder
poder misterioso fez o Taeyeon resistir a tudo isso facilmente. Foi e a o Prota gula? dá uma risadinha e fala que sua habilidade não funciona quando ele quer, mas quando é atingido aparece para salvá-lo. Então Taeyeon, por agora, tem certeza de somente uma coisa. E nesse momento ele parte rapidamente na direção do criminoso. Precisa apanhar e afunda para a receber cara poder. dele no chão. Ok. E o Prota fala que ele tem certeza que a habilidade dele é muito poderosa. E nisso o criminoso lá já estava praticamente morto. E então o Prota começa a analisar a situação e com todo esse pessoal derrotado na frente dele, ele fala que descobriu duas coisas. Primeiro, a janela de status dele, o que quer dizer que ele é um despertado de verdade agora. O que revela Ok. muita informação sobre ele, mas não tudo. Por exemplo, a habilidade dele não ativou, e ele não sabe por quê. Até porque ele tinha mana necessária para ativá-la. Em outras palavras, a descrição da habilidade dele de Gula não diz nada. Além do mais, a habilidade também não fala a passiva dela, que fez com que ele evitasse o sangramento, o veneno e tudo mais. E o Prota pensa que tá tudo certo, porque com o tempo ele vai conseguir confirmar essas teorias dele. Só que o mais importante nesse momento é por que o primo dele tá ajoelhado pedindo desculpas. E o Jae-young Porque fala tava que dando dinheiro para bandido? Por que será? viu algo muito incrível agora. E Dinheiro fez não é ele dele. reconsiderar todas as atitudes de sua vida. E pede por favor que o desculpe. Ele faz o que o Prota quiser. Late que nem um cachorro, lambe o pé dele. E o Prota pensa que o seu Por que primo eu queria sempre foi um isso? puxa-saco. Mas isso aí é demais. Mas o Prota pensa enquanto o seu primo começa a latir que ele não é o problema agora. E ele pensa que é porque algo enorme vai acontecer hoje, de qualquer maneira. E o Prota fala que seria? vai deixar isso passar. E o primo pergunta se realmente... Só que o A Taeyeon imagem. fala que em troca, ele quer que seu primo faça algo por ele. Enquanto isso, em outro local, como se fosse uma fábrica abandonada em que ninguém pode entrar, haviam pessoas de terno observando algo muito assustador. Uma quebra de portão. E é explicado que uma quebra de portão é algo que acontece de repente, que permite que os monstros saiam do abismo e venham para a dimensão da realidade. E isso acontece quando uma dungeon é deixada sozinha por muito tempo. E o cara da frente fala que não Igual tem Solo. uma quebra de portão nos últimos 10 anos. E ele fala também que os monstros estão se reunindo aqui, graças a esse buraco que apareceu de repente entre as dimensões. E a outra mulher fala que se não fizerem nada, já já esse lugar aqui vira uma dungeon também. E a outra desesperada pergunta se ela dá ordem de evacuação na cidade, mas o cara da frente diz que não é necessário. A habilidade de rank B dele, Barreira, vai segurá-los por um momento. Vai E ele fala nada. que esse portão aqui é somente de nível C, então deve ser o suficiente. Já vi isso igualzinho em Solo. Só que nesse momento os monstros irrompem pela barreira mesmo assim. E o cara de óculos se vira e rapidamente mata um monstro com um chute. E ele fala que são somente monstros de rank B. Nada que ele não consiga cuidar. Será mesmo? Mais tarde, o Taeyeon e o Jae-young estavam correndo pela rua. E o Jae-young pergunta se realmente a unidade de controle já vai estar aqui e não é suficiente para conter os monstros. E o Taeyeon explica que sim, no começo vão achar que é só uma quebra de portão de rank C. E a unidade de controle é toda de rank B. Significa que eles conseguem cuidar dos monstros de nível C. Mas o primo pergunta então o que tem de errado. Só que o Taeyeon Porque tem fala nível que isso mais seria alto. verdade se a invasão realmente fosse de rank C. E voltando a cena para aquele mesmo espaço com várias criaturas mortas, o Homem de Óculos pensa que isso tudo é muito estranho. Por que monstros fracos que nem esse quebraram sua barreira de rank B? E ele pensa Foi que o talvez outro tenha que tá um vindo fluxo agora. mágico muito mais poderoso correndo por esse portal. E as garotas avisam que tem mais coisa saindo do portal. E novamente quebram aquela barreira facilmente. Além de tudo, tinha uma criatura enorme. E o Homem de Óculos mal conseguia acreditar nos seus olhos. Eram criaturas muito diferentes e muito mais poderosas. E o maiorzão era um ogro gigante de rank A. E o homem fala que isso aqui não é um portal de rank C. E sem tempo de reagir, vai, ele é mesmo? pego pela grande explosão. E enquanto isso, voltando ao Jae-young correndo junto com o Taehyung, o Jae-young fala: tá, vamos dizer que você tá certo, Taehyung. Isso ainda assim não faz o menor sentido. Como que as pessoas que são especializadas disso não sabem e ele sabe disso? E o Taehyung pensa que já tem experienciou ponto. isso antes, mas não vai falar pro seu primo, né? E o Jae-young continua dizendo que não soltaram nenhum alarme até agora. Só que o Taehyung simplesmente fala que é um palpite. Ele só tem um palpite de que Palpite. tá certo. E o Jae-young não acredita nisso não e manda ele parar de mentir. Só que o Jae-young parece que acredita nele quando eles chegam
e vem todo aquele exército de monstros poderosíssimos correndo atrás da população. E as pessoas ficam falando pra todo mundo Era meio correr, óbvio. porque é uma Ups, quebra não de pausei. portão. O Jae-young só faltou se cagar e infartar ali mesmo. E o Taehyung fala pra ele que falou pra ele fazer algo mais cedo, lembra? Ele pode fazer agora. E o Jae-young pergunta, e quanto a ele? Ele fala que vai cuidar disso sozinho primeiro. E ele fala isso enquanto usa a habilidade Pele de Pedra. Pô, mas só isso vai estar em cara? Meio difícil, mas ok, vamos ver. E vai caminhando na direção Ops, o problema aqui. dos Ok, deu. monstros sem medo algum. Enquanto isso, em um grande edifício, tem uma pessoa dizendo que sabia que a situação ficaria assim. Isso porque a quebra de portão não é de rank Como é que eu C, sabia? e sim de rank A. E todo mundo que tá lá agora está em perigo. E ele se vira pra trás falando com uma pessoa e diz que ele Mas se tu não sabe, se tu sabia, por que não avisou? é a única pessoa que consegue resolver isso. Um despertado de rank A, assim como ele é. Seu nome é Hyunsu, a Espada da Luz. E ele chorando Ok. com toda essa agonia que ele está sentindo, fala que vai ajudar a população, porque o seu herói está chegando. Só que enquanto isso, já tinha alguém lidando com todas aquelas criaturas. E quem estava fazendo isso muito facilmente era o Taehyung. Depois de derrubar todo um exército dessas criaturas, ele começa a fazer sua festa. E simplesmente devora todos esses corpos e suas habilidades com a gula. E o Taehyung louco, pensa pode que fazer até assim isso? como ele pensou antes. A fadiga foi a razão dele não ter conseguido usar a gula mais cedo. A gula dele não ativa se sua fadiga estiver acima de 70%. E é explicado que a Que é grande isso, maioria fadiga? das habilidades usa mana para ativar. Mas mana não é o único fator que faz com que uma habilidade seja ativa. E isso é por conta da fadiga. A fadiga aumenta quanto mais você se esforça. E se a fadiga fica muito alta, interessante, seu corpo igual o fica músculo, fraco ok. e suas habilidades também. E o Taehyung pensa que parece um nerd com isso tudo de informação na cabeça dele. Só que em troca, ele aprendeu como absorver todos esses monstros. E isso também repõe a mana dele. E o sistema Ok. explica que ele não vai gastar mana para usar a gula se o alvo dele estiver morto. E quando ele faz isso, a mana dele é completamente restaurada. E o Taehyung pensa que isso não é a melhor parte. A melhor parte é que ele pode ficar subindo o rank dele infinitamente Ô, louco, muito matando OP. essas criaturas. E o rank da gula Tá dele todo vai Tokyo doer Ghoul, pro dele olho e a vermelho, Pele de olho Pedra preto. a mesma coisa. E o Taehyung pensa que nesse ritmo ele pode se tornar um rank S, até mesmo um SS. Na verdade, ele sonha muito alto e pensa que pode virar o primeiro despertado rank SSS. E o Taehyung pensa que já que ele Ok. acabou aqui, ele vai voltar pra ver como que o Jae-young tá. Só que quando ele olha pra trás, tinha outro cara matando os monstros. E ele tinha uma grande espada de luz nas mãos. E ele fica falando que esse maldito monstro, como ele ousa matar essas pobres almas? E ele tava chorando enquanto falava isso, dizendo que era o Cavaleiro da Justiça que ia punir as criaturas. E o Taehyung fica encarando ele, se perguntando o que esse cara tá fazendo, hein? E realmente, ele parecia bem poderoso, pois estava frente a frente com aquela grande criatura. E realizando seu ataque, que faz diversas estrelas de poder, ele cria uma grande explosão naquele local. E o Taehyung Ok. fica impressionado com isso, pensando que esse cara derrotou um monstro de rank A com somente um ataque. E ele pensa que provavelmente é um despertado de rank A, aquele que cuidou da quebra de portão na vida passada dele. Hyunsu-an, a Espada da Luz. E o Taehyung pensa que ele é realmente Nome bonito, muito nome poderoso, bacana. assim como os rumores dizem. E o Hyunsu dá uma risadinha e fala que essa criatura foi muito idiota e que a Espada da Luz dele foi muito pra ela aguentar. E Pô, o mas Taehyung mandar uma pensa que ele frase também dessas, é muito esquisito, não- assim como os rumores dizem. Mas ele se pergunta Essa frase de efeito é complicada, irmão. Pra que fazer isso? também por que o Hyunsu tá ali. Porque o Taehyung pensa que na vida passada dele, ele ouviu falar que ele derrotou esse ogro do outro lado da cidade, e não aqui. Só que nesse momento o Hyunsu tava lá rezando Como é que tu pelas lembra almas disso? mortas. E o Taehyung pensa que isso é preocupante, porque o futuro deve ter sido mudado. Até que o sistema avisa que uma habilidade Como? foi detectada próxima dele. O que ele mudou pra... O que espancar pessoas na escola muda... Não faz sentido. Eu pensei até talvez fosse no apartamento, mas também não tem conexão. E nesse momento, a Espada da Luz, Hyunsu-an, é apunhalado pelas costas, atravessado até Gefa. o peito. Ele cospe sangue e se pergunta quem fez isso, e foi um assassino com olhos psicopatas, falando que finalmente pegou ele. Só que enquanto isso, em outro lugar da cidade, vemos o Jae-young em frente à enfermeira da escola deles. Ela tá meio pálida, parece que ela tá desmaiada, e o Jae-young pensa que isso é
realmente necessário pra ele fazer? E ele se lembra do que o Taehyung falou pra ele. Ele disse que a enfermeira da escola deles, a Naeun Choi, iria morrer essa noite se eles não impedissem. Porque em vez de evacuar, ela iria tentar salvar uma criança e morreria junto dela. E o Taehyung fala que ele deve usar a habilidade de hipnose dele na enfermeira pra que ela durma e não faça isso. E o Taehyung vai cuidar do resto. E o Jaeyoung E a fica se criança? perguntando de onde o Taehyung tirou tudo isso. E ele fica se perguntando se isso realmente faz sentido, porque não tem outra explicação. E ele pensa que o seu mestre Taehyung deve ter ganhado a habilidade de ver o futuro. E mesmo que ele imagine que o Taehyung ia falar que ele tá errado, ele fica muito empolgado com o fato dele prever o futuro. E ele pensa que do lado do Taehyung, nada pode dar errado agora, né? Mas bem o futuro, eu viver o passado, é mais isso. Enquanto isso, o Taehyung que atualmente é o presente. E agora vai dar merda. E o Hyun-soo pergunta quem é esse cara que o apunhalou pelas costas. E o assassino fica impressionado que ele tá vivo ainda. Isso porque ele acertou a espada da luz bem no peito. E ele fala que realmente um ranquear é duro na queda. E fala que caçar esse tipo de gente é realmente divertido. E o sistema fala que esse cara é um criminoso despertado de rank B, o Sangue do Han. E a habilidade dele é a furtividade. E é explicado que o título para aqueles despertados que não ajudam a humanidade e sim usam seus poderes para o mal, eles são chamados de malevolentes. E ele é o malevolente de rank B, Sangue Lembra do Sukuna? Han. É um serial killer que mata somente pela diversão. E o Taehyung pensa que ele fez muitas vítimas durante essa quebra de portal na vida passada dele. Mas ele pensa que na vida passada ele não tentou matar a espada da luz. E o Taehyung pensa que é muito preocupante, porque ele deve ter mudado o futuro. Mas a espada da luz não desiste. Ele usa todo o seu poder pra enfrentar aquele maldito malevolente. E jura que vai matá-lo ali e agora. Só que nesse momento ele sente uma pressão enorme. Tanto ele quanto o criminoso. Isso porque aquele gigante ogro acorda novamente. E dessa vez muito mais enfurecido do que antes. A espada da luz fica impressionada que ele tá vivo ainda. E o assassino fala que a regeneração desse tipo de bicho é realmente diferente, né? E o ogro gigante simplesmente regenera completamente o braço dele e com esse braço destrói tudo que estava no alcance dele. E o assassino se distancia e fala que vai deixar esse bicho aí pro Hyun-soo cuidar. Mas ele se vira e fala que mais importante do que isso, ele não esperava que o assassinato dele tivesse nenhum espectador. E ele fala que é somente mais uma presa pra ele. E parte pra cima do Taehyung, falando que ele vai morrer ali mesmo. Só que o Taehyung só chama ele de otário. E bloqueia a faca dele com a pele de pedra. Mas como é que bloqueou uma... Se bem que a habilidade dele é ficar invisível, não espada. Ela consegue usar a espada porque ela fica invisível. Com essa brecha, ele dá um chutão no careca. E o assassino fala então que ele é um despertado, não é? E o Taehyung fala, maldito malevolente, sangue do Han, um filhinho da que fica matando gente por aí, que usa a habilidade de furtividade, não é? E o Taehyung fala que tá muito feliz de vê-lo. O assassino tenta acertar o Taehyung mais uma vez, só que a lâmina dele não penetra na pele. Lá ele, pô, não pensei nesse detalhe. Calma. Eu tava falando desse coisa de caveira, pô. Não pensa na outra parada, por amor de Deus. De pedra. Só que ele aproveita a oportunidade pra tentar acertar novamente a cabeça do Taehyung, mas ele bloqueia o golpe. Então, como é que uma pessoa que fica invisível tem tanta cicatriz? Com as lâminas e o outro com suas mãos de pedra. E o assassino fala que não é à toa que o Taehyung tá bem confiante, não é? Até porque as lâminas dele não funcionam na pele de pedra. E o Sang-do fala que não sabe como que o Taehyung conhece tudo isso sobre ele. Só que ele deve pensar que vai ganhar esse combate, não é? Pela vantagem da habilidade dele. Mas na verdade, ele fala pro Taehyung que ele deveria saber que as coisas vai ficar furtivo. Nem sempre vão como planejado. Então, ele simplesmente desaparece, usando a habilidade de furtividade. O Taehyung pensa então que ele finalmente usou sua habilidade. Mas o Taehyung grita que mesmo assim não vai funcionar contra ele e tenta golpear o careca, mesmo? Mas não dá certo, porque o Sang-do já estava atrás do Taehyung. E dessa vez ele consegue arrancar sangue do Taehyung, mesmo com sua pele de pedra. E o Sang-do fala que já caçou muitas pessoas assim como o Taehyung. Pessoas que acham que ficam invencíveis só por ter uma habilidade. E essas pessoas começam a correr quando percebem que são fracas. E ele fala que vai ensinar uma lição pro Taehyung antes de matá-lo. Isso porque toda habilidade tem uma fraqueza. E ele faz um grande corte no peito do Taehyung. E ele fica ofegante já não regenerou, não? Com muito sangue no seu corpo. Mas ainda assim, estava de pé. E o Taehyung pensa que não sabia que a pele de pedra tinha tanta vulnerabilidade assim. E o Taehyung pensa que a pele de pedra não protege
foge completamente de um ataque. A pedra vai se desgastando a cada ataque que ela recebe. Mas quando ela se entendi. regenera, aquela pedra que regenerou não é tão poderosa quanto a original. E o Tyrion pensa que o assassino descobriu isso e tá se aproveitando dessa brecha. Mas o Ok, Tyrion faz pensa que sentido. sua teoria estava correta. Ele consegue sim combater alguém de rank B atualmente. Isso porque as habilidades físicas dele não são de um rank D. E o Tyrion fala pro assassino que acha que tá na hora de acabar com o teste. E o assassino fala que ele deve ter ficado maluco e apavorado de Gula? vez e parte pra cima dele. Mas o Tyrion simplesmente pergunta pro Sânguido por que ele acha que ele foi pra cima dele. E o assassino fala que é porque ele é maluco, isso sim. Mas o Sânguido se arrepende do que ele diz quando vê a habilidade do Prota. E o Óbvio. Tyrion diz que simplesmente queria ver a habilidade dele sendo usada. Então o Tyrion ativa a Gula e a aura dela toma completamente o local. E o Sânguido pensa que essa mana é extremamente amedrontadora e se pergunta de onde saiu esse poder. Mas ele pensa que ainda assim vai matar esse garoto. Porque Vai pra ele não nada, importa a coitado. habilidade que ele tá Nem sabe que é o enfrentando, Prota. porque se ele não conseguir vê-lo, não vai conseguir atacá-lo. Mas o Tyrion diz que ele pode falar isso por si mesmo. Até porque, como ele mesmo disse, toda habilidade tem uma fraqueza. E ele pensa que depois de consumir tantos monstros, ele percebeu uma coisa. De todos os monstros que tentaram correr e fugir dele, no fim, eles foram consumidos pela Gula. Então, em outras palavras, não importa pra onde ele corra e nem o quanto ele entendi. corra. E não importa também se ele se esconder em algum lugar. Não tem como fugir da Gula. Então, nesse momento, o Interessante. assassino é pego pela Gula. E ele é simplesmente despedaçado, feito em pedacinhos pela Ó, Gula. o anel do cara. Então, Lá o ele, dia irmão. já Calma vai lá. Não é amanhecendo isso não. depois de tudo isso. Enquanto isso, a Espada da Luz tá lá deitada no meio desse caos, pensando que se não fosse por aquele vilão, ele, o herói da justiça, o invencível guerreiro, poderia ter escapado desse destino, não é? E ele fala por isso, porque aquele grande ogro estava Prota prestes vai a defender? finalizá-lo. E ele prepara aquele grande ataque e acerta bem aonde a Espada da Luz estava. Mas quando olha, ele já havia desaparecido. E o Tyrion fala que esse gigantão não tem um mínimo de compaixão, não é? E o Tyrion tinha salvo a Espada da Luz usando sua nova habilidade, a furtividade. E o Tyrion já fala tem. que já que o gigante não desistiu, isso faz as coisas ficarem um pouco mais fáceis. Então, quando o dia amanhece bem mais tranquilo, o Tyrion e o seu primo aparecem na porta dos seus tios. O primo tá todo animadinho e o Tyrion fala: "E aí, como Nem é que parece tá, fez tio?" bosta Eles há pouco ficam tempo. emocionados de ver que os dois estão vivos e bem, pelo amor de Deus. Eles pensaram que tinham sido comidos por monstros. E o Jaehyung, tentando disfarçar, fala: "Nada aconteceu, né, Tyrion?" E o Prota fala: "Bom, quem sabe?" E então, mais tarde, no jornal, era dito que, de acordo com o governo, um alerta de quebra de portão foi oficialmente levantado a partir desse momento. O governo declarou uma interrupção de 7 dias para todas as escolas da área. Oh, em caso de aí sim! qualquer desastre seguinte. E à medida que mais Também já não tô na escola. Se tivesse na época, seria bom. Ano passado, então, teria na escola. Seria bom. Suspiro coletivo de alívio. Enquanto isso, na escola, o pessoal tava impressionado que era um rank A ao invés de rank C. E a enfermeira fala: "Pelo amor de Deus, quando eu me dei conta, eu não sei onde é que eu tava." E o Ryon Suan tava levando crédito por tudo. Mas ele fala que não foi ele que derrotou o ogro. Outra pessoa, o verdadeiro herói. Só que, é claro, a mídia não acreditava nele. E o jornal fala que o corpo desse grande orc ainda não foi encontrado. E essa malevolência que atacou os cidadãos simplesmente desapareceu. E muitos estão expressando sua preocupação com a falta do protocolo de segurança que deveria ter acontecido aquela noite. Prota roubando Prota, tudo. vendo as notícias, fala que isso é perfeito, porque parece que ninguém notou ele. Então, agora, tá na hora de ir para o próximo estágio. Isso ele fala em frente a um túnel de trem abandonado. E o Prota pensa E que qual vai atualmente fazer? ele tem 3 habilidades. A mais recente que ele conseguiu é a furtividade de rank D, que resumidamente faz ele se esconder muito mais efetivamente. Só que infelizmente nesse estágio ele não vai conseguir usar as 3 habilidades propriamente. Isso porque se ele só ficar usando várias habilidades inconsequentemente, ele só vai ganhar fadiga e cansaço e consequentemente vai morrer. Então, o melhor jeito de combater esse estágio é usando poções. Mas ele pensa que poções são realmente bem caras, na verdade. E para fazer dinheiro, complicado. ele precisa caçar. Mas para caçar, ele precisa de uma licença oficial. Isso porque usar habilidades... Tudo precisa de alguma coisa, irmão. Vai com calma. Só explica. Vamos começar com isto e depois vai o próximo passo. É isto. Para depois conseguir isso. Não explica
explica o plano final pra depois explicar cada etapa, irmão. Fica muito complicado Essa permissão entender. do governo, na verdade, é ilegal. Isso só deixa ele com uma opção: caçar em dungeons que ainda não foram descobertas pelo governo. E nesse Ok. momento, ele se depara com grandes criaturas aracnídeas Opa. bem feias. E elas Feia perguntam nada, como que um interessante. humano ousa entrar aqui. E eles falam que é refeição gratuita. E o Prota fica impressionado que eles consigam se comunicar. Parece que a inteligência deles é bem grande. E essas criaturas são os irmãos aracnídeos de rank B. Irmãos? Não é irmãs, Eles não? falam que é refeição Rapaz, parece mais irmãs, mas ok. gratuita. E o Prota fica impressionado que eles consigam se comunicar. Parece que a inteligência deles é bem grande. E essas criaturas são os irmãos aracnídeos de rank B. E o Prota pensa que criaturas de rank B não vão aumentar o nível dele muito. Ele precisa consumir uma grande quantidade deles. Mas os irmãos partem pra cima, perguntando se o Prota está os subestimando. Então, um deles prepara um tipo de vômito, uma cusparada de teia. Eles cospem ao mesmo tempo para pegar o Prota. E ficam rindo da cara dele, perguntando: e quanto a isso, hein? Será que você consegue se esquivar disso? Só que então, quando o Prota é atingido, o sistema Gula. fala que um poder desconhecido fez com que ele Ah, ele esperou atacar pra depois poder usar a Sim, gula. Os Ok. irmãos ficam completamente chocados com isso. O Prota fala que eles têm uma habilidade realmente bem útil, não é? E eles falam: não, peraí. E do lado de fora dava só pra ouvir o grito dos monstros. Então, o sistema avisa que a gula terminou de comer. E ele conseguiu a nova habilidade paralisia. Enquanto isso, na nova Associação de Jogadores da Coreia, havia uma sala muito bem decorada, protegida por guardas, e lá estava tendo uma reunião. E o cara que estava no meio disso tudo, o Tai Yuki-go, que era o vice-chefe do Departamento de Recursos Humanos da associação, estava todo nervoso, pois estava na presença dos dois maiores jogadores da Coreia. E é explicado que Ok. jogadores são aqueles despertados que são registrados, que legalmente Entendi. podem exercer o poder como caçadores. Podem explorar abismos, dungeons e defender o povo. E atualmente tem 5 pontos focais na Nova Coreia. Os 4 Qual a diferença da abismo pra dungeon? primeiros pontos são as 4 maiores guildas da Coreia: a guilda de batalha Inquebráveis, a guilda da criação, os alquimistas, a guilda dos magos, que bom, já se diz por si só, É. a guilda dos Nightwalkers, da informação, e a organização oficial Interessante. que gerencia todos esses jogadores, a Associação de Jogadores da Nova Coreia. E o coitado do Yuki-go pensa que as pessoas na frente dele agora são a jogadora de rank S dos Nightwalkers, Opa, a Young-ryu, e o também interessante. de rank S, Jin-hui, o presidente da associação. E o Interessante. presidente agradece a presença dela, porque sabe que a agenda dela é bem cheia. Só que ela pergunta o que ele descobriu sobre a Guilda Maligna. E é explicado que a Guilda Maligna é uma organização criminosa feita dos mais hediondos e maléficos despertados que existem. E Ah, esse cara fazia por isso. Eu falei do sobre anel, a sabia que ia ser Guilda importante, pô. Maligna. E é explicado Não tava fazendo uma piada só pra falar lá ele depois. Não, eu sabia que essas caveiras aqui eram importantes. E tu falando, ah não, o Flipitos não fala nada importante. Ele só fica vendo e não fala nada. Aqui a resposta pra ti. Nunca ninguém falou isso, mas já tu contradisse, já tô contradizendo essa pessoa, mesmo sabendo que ela não existe. que a Guilda Maligna é uma organização criminosa feita dos mais hediondos e maléficos despertados que existem. E todos usam Ok, um anel o prato já dourado acabou. adornado por caveira. E ela fala que conseguiu Sabia? isso aqui, entendendo um papel, Sabe? risca uma lista de alguns jogadores que estavam no alvo dessa guilda. Sabia bem como nada, as mas enfim. atividades recentes dele. E o presidente fica impressionado. Só que a Yeon-gun fala que não precisa que ela esteja aqui presencialmente para entregar isso a ele, não é? Do que ele realmente quer falar nessa reunião. E o presidente fala que ela já sabe, não é? Ele quer a opinião dela sobre algo, na verdade. E pergunta quando ela fez o exame dela para jogador. Ela fala que fez assim que foi possível. Terminou a escola e fez o teste. Por quê? E ela fica, não, peraí, o que você vai falar? E o presidente pergunta se ela acreditaria que um garoto que tá na escola ainda consegue matar monstros. Enquanto isso, falando no Prota, lá estava Como é que ela ele, em cima sabe? da pilha de mortos que ele fez. Ele tá no Será que é telefone outro? falando com o atendente da guilda alquimista. E fala que gostaria de comprar algumas poções. Nisso, ele tava segurando vários cristais mágicos. Então, a próxima cena é no final daqueles 7 dias de inatividade das escolas na região onde aconteceu a quebra de portal. Então, o Taeyong vai resumir tudo o que ele fez nesses últimos 7 dias. Ele fez um treinamento Treinar. de força junto com seu primo, Pô, mas peso bem levinho, bem levinho. Pô, tem cavalos mais altos. limpou várias dungeons sozinho e foi na guilda alquimista. E quando O todo cara consegue matar monstro no soco, mas não consegue levantar um peso de 2,5 kg. Não, fica levantando peso de 2,5 kg. Não consegue nem fazer um de 5. Um de 5 já tava bacana, ninguém se insulta. Se fosse uma pessoa normal, tudo bem, começar com baixo, tranquilo. Mas tu és um ranker. Tu és uma pessoa que viveu lutando contra bicho, matando bicho, durante 100 anos também não, mas 10 anos.
Levantar 2 quilos no início de carreira é complicado. Depois voltar tanto tempo. Pô, já esteja... ela não tem memória muscular, ela precisa voltar. Mas enfim, devia ter mais. Todo mundo viu aqueles cristais, tanto que ele tinha, ficaram impressionados. Vão tratar ele como um VIP. Não, como um nível VIP ainda maior, pelo amor de Deus. E ele foi lá só pra comprar poções. Mas então, ele continua sendo um Rank C. Agora com as habilidades Gula, Pele de Pedra, Furtividade e Paralisia. Mas ele pensa que tem um longo caminho pela frente ainda. De qualquer maneira, ele tem que voltar pra essa droga de escola de qualquer jeito. E o pessoal já tava comentando e fofocando sobre o Taion, dizendo que ele acabou com a raça daquele bully e cuidou dele e dos capangas dele sozinho. Significa que ele é um despertado? Mas as pessoas falam que de qualquer maneira o Taion tá encrancado agora. Agora que chegou a esse ponto, vão cobrar. Então de repente na sala alguém chega derrubando tudo, adolescentes claramente bem maiores e mais velhos, e nesse momento um deles se senta na cadeira e bota os pés na mesa. E falam que não tem como escapar do Jongjai. E ele fala pro Prota que faz um tempo que não se vê, não é? E o Jongjai, ele é um despertado de Rank S. É explicado que ele é o sucessor do grupo Teizan, um grande conglomerado que financia a escola de ensino médio Teizan. E também ele é líder de todos os delinquentes desse lugar, inclusive daqueles que faziam bullying. Prota vai sugar o cara? Lá ele, pô, não pensei nessa... É que o poder dele é Gula, então vai sugar, percebe? Não entendeu? O Jongjai ficava lá só observando a situação. Foi ele que mandou Ryoksu fazer bullying com Taion, só porque ele não tinha um poder. Já tô suspeitando desse cara, tá com coisa de caveira aqui. Será que é vilão? O Prata fala que realmente faz um tempo, mas não tá nada feliz de ver a cara dele. E manda o Jongjai calar essa boca e meter o pé. Mas o guarda-costinha tenta proteger ele, dizendo como ele ousa falar assim. Mas o Jongjai já mete um socão na boca dele. E manda ficar quietinho enquanto eles conversam, tudo bem? E o Jongjai começa a ser bem sucinto com Taion, dizendo que derrotar o Ryoksu fez ele bem confiante, não é? Só que ele escolheu o inimigo errado. Então ele fala isso invocando o seu poder. O Taion fica impressionado, pensando que essa então é a mana de um despertado Rank S. É realmente impressionante. E o Jongjai Tu não tinha visto isso na vida passada, não? Não tinhas visto? aí fala que Por não amor de vai Deus. repetir. Mas o Prota mesmo Esse Prota aí tá meio incoerente. queria saber como a Gula reagiria a esse tipo de poder. Mas alguém aparece para impedir o Jongjai, dizendo que já tá bom, moça né? Era uma bonita? garota de cabelos azuis usando poder de gelo. E ela fala genérica. pro Taion também se controlar, né? E o Taion fica todo animadinho, porque essa é a Aion Lin. Ela é Rank S, tem pais ricos, é presidente de classe, modelo estudante, estrela em ascensão, nobre, tudo que é possível. Só que o problema É, pai rico e nobre vai dar a mesma coisa atualmente, né? No mundo atual, é a mesma coisa. dela é que ela é bem irritante e também simplesmente nunca recua. E o Jongjai pergunta parar com o quê? Ela faz parecer que é algo ruim. São só dois amigos conversando. O que ela quer dizer? E a Aion pergunta, como assim, amigos? O cara que ele esmagou a cara agora há pouco? Mas o Jongjai fala que é melhor ela ficar de fora disso. Mas a Aion Será mesmo? fala que se não for por bem, vai ser por mal. E o Taion pensa que eles deveriam Ai, começar a briga? Briga! Se encarando por um momento, até que o Jongjai Não vai começar, não? Ele também não tem intenção de lutar nessa sala, mas ele se vira invocando seu poder e fala que é isso que ela esperava ouvir, não é? Mas enquanto ele usa sua esfera de poder e ela o seu poder de gelo, a Sirene toca. Briga! Por quê? Tá ficando legal. E a caixa de som fala que isso aqui é um anúncio do clube de rádio. A associação de jogadores vai fazer um discurso especial no auditório. Então todos os estudantes deveriam ir pra lá agora, imediatamente. Escutando isso, até o Jongjai fica um pouco confuso. O que a associação tá fazendo aqui? Mas ele balança a cabeça meio puto, enquanto encara a Aion e o Taion e dá um sorrisinho, dizendo que, pelo amor de Deus, eles são tão sortudos. E ele vai embora da sala. Quando ele bate a porta, a Aion fica um pouco em silêncio e pergunta se o Taion tá tudo bem com ele. Mas quando olha, o moleque já desapareceu. E ele pergunta o que ela tá esperando. Eles têm que ir pro auditório. Bora, minha filha. E ela fica confusa. Pô, ela te protegeu e não vai dar um obrigado, não. Cara desgraçado também. Que isso? Como que ele foi parar ali? Ela se pergunta se o Taion sempre foi desse jeito. Então, mais tarde, no auditório, obrigado. o pessoal tava murmurando, se Não perguntando tem, não? o que será que a associação tava fazendo. Não tem ali? educação? Será que eles vão falar da quebra de portões que estão acontecendo? Até que uma pessoa aparece no microfone, se apresentando como Tai Ukigo. E ele fala que é do Departamento de Recursos Humanos da Associação de Jogadores. E fala que veio aqui por duas razões. A primeira, é claro, é se desculpar pelo que aconteceu, a quebra de portão. E também para dar instruções de segurança. Mas a
é verdade, outra teve isso, razão, já tinha que, é esquecido. claro, é para anunciar para eles o futuro da nova Coreia. Uma mudança no teste de jogador. Enquanto Jong-jae pensava que tinha que pegar o Taehyung de porrada, a Aion pensava que tinha que conversar com ele, mas o moleque tava lá, bocejando. Ai. Mas é claro que isso gera ainda mais murmúrios. Segue o meu irmão. O que vai mudar no teste de Tô cansado jogador? também. O pessoal fala que não importa. Pra fazer o teste tem que ter pelo menos 19. Ah, e avisando, esqueci-me de avisar no início do vídeo, mas vou avisar aqui agora. Não, o vídeo de hoje sobre a Karma não era pra sair. Eu tava esperando a outra parte sair, já tinha avisado na outra parte antes dessa. Não a que saiu hoje, mas antes dessa. Eu tava dizendo que simplesmente essa parte não era pra sair porque geralmente eu ia esperar de sair duas partes para depois postar. Mas deu uma coisa errada. A net, não tinha net nenhuma hoje, até avisei nos comentários, não sei se muita gente viu, mas tá complicado, estou sem net geralmente, a net tá uma bosta ultimamente, não sei como resolver isso, é por isso muitas vezes eu tenho que postar fora das horas, mas é isso, vai dar certo no futuro, querendo ou não, então eu espero que esteja tudo bem com vocês e peço desculpa. 9 anos, então pra eles não faz a menor diferença. O Tai fala que parece que eles não se importam com o que ele vai dizer, só que isso é bem importante, principalmente pra eles agora. Fala então. Diversos eventos de quebra de portão que estão acontecendo e o rápido aumento de monstros e dungeons, a associação reconheceu uma coisa: a partir de agora, eles que estão na escola ainda poderão sim fazer o exame para jogadores. E é claro que todo mundo fica completamente chocado. E o Tai continua dizendo que isso vai ser avaliado pela nota dele, pela evolução que eles têm, capacidades e tudo mais. Mas o Taehyung pensa que ele é um mentiroso. É verdade que eles vão deixar que eles participem do exame, só que o exame, na verdade, já começou. Porque a habilidade do Taehyung é o olho que tudo vê. Ele estava acima de todos os alunos. É explicado que o olho que tudo vê faz com que o usuário consiga ver o nível de habilidade de cada pessoa, como se fosse o poder em números. E ele consegue ver até um tipo de janela de status da pessoa também. E o Tai pensa que definitivamente essa escola tem ótimos números. Com certeza todos fariam vai ver o rank essa. Dentre eles, tem duas pessoas que se sobressaíram. Jong-jae com 1924 pontos e a Aion com 2335 pontos. E ele pensa que os Nightwalkers deram pra ele uma lista de alunos recomendados. Mas ele não sabia que o número seria tão grande. Ele ficou até animado com isso. Ele vai escrever mais cartas de recomendação assim que voltar para a associação. Até que de repente o Jong-jae levanta a mão pra falar com o Tai e ele se atenta à pergunta que ele vai fazer. O Jong-jae fala que ele disse que contaria mais sobre o exame de jogador, mas ele acha que tem alguém presente aqui que é adequado para se tornar um jogador, até porque ele fala que o exame é só para saber quem pode se tornar um jogador ou não. Em outras palavras, algumas pessoas que nem têm poder e que não são despertadas são um lixo, nem deveriam estar escutando isso. E ele fala isso, obviamente, encarando o Taehyung. E é explicado que força não é tudo quando se trata de um jogador. Há vários fatores que são testados para que alguém se torne um jogador, e isso inclui o rank daquele despertado. Também a habilidade de pensar rápido em todo tipo de cenário, solução de problemas, intelecto e, é claro, conhecimento sobre as criaturas do abismo. E o Jong-jae continua dizendo que nenhum desses fatores importa quando você não é um despertado. Pessoas que não são despertadas nem deveriam estar escutando aqui, não é? Nem deveriam se tornar um jogador. E o Taehyung pensa que esse cara é um idiota mesmo, né? Imagina quando ele descobrir que agora ele é um despertado. Mas o Jong-jae pensa que se ele é um despertado, tem que provar. Mas a Aion já grita pra trás, dando uma bronca no Jong-jae. Ela vai falar alguma coisa, mas ela pensa que o Taehyung não ficaria feliz se ela fizesse isso. Mas ela fica, deixa pra lá. E o Jong-jae fala que, sinceramente, acha que deveriam jogar pra fora quem não é despertado dessa sala. Tai fala que entende a preocupação dele, mas não é assim que funciona. E o Jong-jae fala que isso aqui deve ser humilhante pro Taehyung. Não tem como ele conseguir nada nessa vida não sendo um despertado. Ou talvez ele nem se importe com o exame também. Mas o Taehyung pensa que é claro que ele se importa. Se fosse verdade que ele não conseguisse provar que é um despertado, ele não faria o exame. Mas ele pensa que não precisa provar nada, até porque ele está sendo observado. E o Tai, observando tudo isso, ele pensa sobre esses dois. O Jong-jae é um rank S que tá bulinando outros estudantes. Que patético. E ele olha bem pro Taehyung. De acordo com os registros, Taehyung é um não desperto cujos poderes latentes são indeterminados. E ele pensa que o Taehyung é um infeliz, o único que não é despertado. Que pena dele. Mas quando ele tenta usar o olho que tudo vê, ele não consegue as informações dele. E isso deixa ele chocado. E o Taehyung responde o Jong-jae dizendo que é verdade. Ele não tava pensando muito. Não faz sentido que um perdedor não desperto ouça essa palestra. E
Então, simplesmente seria perturbador para todos aqui. Então, ele fala que vai sair dali. E já manda um dedão Porra, do meio aí pro sim. Dongjai. E Curti. fala que não precisa ficar aqui preso escutando esse blá blá blá. Mas o Tai ainda estava chocado. O olho que tudo vê não funciona nesse moleque. Funcionou no Exato. presidente da associação, na Ô, louco. Yongyu, mas não funcionou nele. Por que caralhos ele não consegue ler os status dessa criança? O escolhido Então, o por não sei quem, pelo que se intitulava Rei. vai partindo lentamente pra fora do auditório e o Tai continua tentando ler as informações dele, mas o sistema fala que as informações dele não podem ser entregues. E ele dá um sorrisinho antes de sair, que deixa o Tai extremamente chocado, porque quando vê o número dele, a pontuação é 5.096. Então, mais tarde na escola, com todo o pessoal saindo, o sol mais se forte que pondo, o os Tai outros tava lendo ranqueados? vários livros e pensa que queria Como? achar alguma coisa sobre o tal rei Ah, Gula, que fez ok. ele voltar no tempo. Mas ele pensa que vai ficar um pouco ocupado agora. Nisso já tinham 3 É que eu tava pensando só naquela habilidade de desaparecer e na pedra, que era um rank B e rank C. O que é que duas rank B e rank C está mais forte que um rank S? Eu não tava pensando, mas ok. Com a Gula dá pra aceitar. moleques em volta dele. E eles falam que o Dongjai tá afim de vê-lo e pra segui-los. Mas o prota pergunta, tá, e aí? E se eu não seguir? Mas o cara pergunta, a tia do Taehyung tem um restaurante? Não tem? Isso faz o Taehyung abrir seus olhos bem arregalados. Não, E ele pergunta, não vou "É provocar o quê?" assim. E o cara continua dizendo que foi o Dongjai que disse isso pra eles, que também ele não tem paz. E ele é cuidado pelos tios. Por acaso ele quer que as coisas Vai dar fiquem mais bosta isso daí. É só segui-los, não tem nada demais. Só que nesse momento o Taehyung ataca, causando uma grande explosão na escola. O que sobra dessa pequena biblioteca são só ruínas. Ele tava enforcando o moleque. E fala que não vai se Falei repetir. que a escola não ia dar Cadê certo. o Dongjai? Pessoa com habilidade de poder lançar poder numa escola não ia dar certo mais nunca. Era só começar uma porradaria. Como é que eu pedir a porradaria? Não tem como. Então, mais tarde, na quadra de educação física, tem um cara estranho do lado do Dongjai dizendo que isso era fascinante. Esse cara é o guarda-costas do Dongjai, Rundo Seol, um jogador de rank A. E o Rundo fala que tem usado o efeito dele nesse garoto desde que chegou aqui, mas não tá funcionando. E fala que o Taehyung é pelo menos um rank A também para resistir a isso. O Dongjai fala, então ele realmente é um despertado? Então, nesse caso, eles podem ter uma conversa um pouco mais amigável. Mas o Taehyung fica em silêncio. E qual vai fazer? O Dongjai fala que ele deve ter sido um pouco rude. Não era a intenção dele buliná-lo. Agora, o fato é que ele quer recrutar o Taehyung. E ele continua dizendo que vai criar uma nova guilda. Pera, agora que eu processei que ele disse, como é que não era intenção tua buliná-lo? Eu fiz isso sem querer, fiz isso de propósito, eu dei-te um soco. Ai, foi sem querer, irmão. Eu estava te xingando. Ai, irmão, foi sem querer, por amor de Deus. Não vai isso a sério? Vai, Meu Deus, quem é que acredita nisso? Guilda como sucessor do grupo Taizan. E até gênios como ele não podem fazer tudo sozinhos. E o que ele quer é uma pessoa talentosa, assim como o Taehyung, não um lixo como era o Ryoksu. Ele fala que quer pessoas assim como o Taehyung. Então fala pra ele esquecer esse passado e essas coisas horríveis que ele fez antes. Eles podem, no futuro, Não, tu admite. regozijar com a fama e riqueza. Mas o prota manda ele calar a boca e parar de falar merda. Recrutar fama, riqueza, pelo amor de Deus. Ele já se armadurou. há muito tempo. E ele fala isso enquanto usa a pele de pedra. O Dongjai fica em silêncio, um pouco atônito, e fala, tá bom, ok. E ele fala que cachorros têm que ser adestrados antes mesmo. Então, o guarda-costas, o Rundo, usa uma magia no chão, sua habilidade, chamada Quarto. O Quarto é um tipo de habilidade mágica que faz uma barreira, onde ninguém que tá fora dessa barreira consegue ver nem sentir nada. É como se fosse Como é que eles vão para uma sala que não tem ninguém sem nenhum professor a reclamar? Eu queria entender essa escola. uma proteção para eles não explodirem a escola inteira. O guarda-costas fala que desse jeito ninguém vai notar. Agora ele vai só sentar e assistir. Nesse momento o Dongjai já tava partindo pra cima com sua habilidade, mas o prota não tava temendo. Eles batem seus Só o punhos osso. um contra o outro, mas essa habilidade flamejante do Dongjai quebra a pele de pedra do Taehyung. Meio Então, óbvio. O Dongjai também encaixa um chute no Taehyung, arremessando ele pra longe com uma grande explosão. É tão poderoso que ele cospe sangue. E o Dongjai dá uma risada e fala que Será o que a Taehyung gula do nunca vai prota já vencê-lo. tá Esse mundo tava só recarregada? tudo. E ele pensa que se sente até um pouco mal pelo coitado do Taehyung. Ele tem um tipo de habilidade rank A que reforça o corpo, somente isso. E tá lutando com habilidades acima da média, na verdade. Mas o oponente dele é inderrotável. E o Dongjai bloqueia os golpes do confia. Taehyung e usando sua habilidade flamejante... Contra protagonista, usa uma não dá pra palma. ser essa palavra. Figurante entender essa parada. Contra protagonista, não tem essa parada de invencível.
tudo que nós toca vai ser derrotado. E é isso. Principalmente em manhwa. Ficar ainda maior. E o Rundo pensa que o coitado do Tairyun não tem nem chance de vencer isso. Ele deve desistir logo. Mas então, observando o combate que antes o Jongjai tava ganhando e pressionando, depois foi empatado e agora o Tairyun tava ganhando na porrada. Ô, louco! Ele simplesmente encaixa um soco que afunda a cara do Jongjai. Não tava à espera desse, não. E o Rundo fala que isso é ridículo. Como que o mestre dele foi arremessado assim? O Jongjai tava lá no chão, tossindo já. E ele pergunta, o que esse merda do Tairyun tá fazendo? O corpo dele não se mexe. E o Rundo pensa, não consegue se mover? A habilidade dele esse tempo todo não era reforçar o próprio corpo? E nada. o Tairyun fala, e finalmente funcionou. E é explicado que atualmente o Tairyun tem 3 habilidades. Pele de pedra, furtividade e paralisia. Só que ele não usou as 3 Quando é que eu pegou isso? ainda. A paralisia das mulheres, ok. Rank C não consegue paralisar uma pessoa com resistência de Rank S, assim como o Jongjai. E a furtividade dele é inútil nesse tipo de combate corpo a corpo. E a gula dele é o último recurso. Ele não pode usar logo de cara. Então, o que o Tairyun pensou era acumular lentamente a paralisia pelo combate corpo a corpo. Interessante. Habilidades que dão efeitos negativos são muito mais úteis quando acumuladas. E é claro, usadas bem de pertinho. Em outras palavras, muito bom. Ele aplicou paralisia em cada soco dele. Então, lentamente, até a resistência de um Rank S foi quebrada. Então, no momento que ele quebrou a resistência, ele encaixou aquele soco enorme e paralisou o Jongjai no chão. O Rundo tava completamente chocado e pensa que o Tairyun é um gênio. Então, ele vai se aproximando do Jongjai e ele admite que o Tairyun é até que forte. Ele foi subestimado porque foi derrubado por um lixo que nem ele. Poder do vilão, começa! O cristal e o quebra em sua mão. O Sabia que ia ter. Isso. Nesse momento, o Jongjai cria louco! avatar flamejante. E ele fala que agora vai parar de se segurar. Então ele cria uma armadura flamejante em volta do seu corpo e vai agora ficou bom. Bora! Escola. O Tairyun tenta correr dele, mas parece que vai ter que virar o combate corpo a corpo novamente. Ele tenta usar o seu soco com a pele de pedra, mas o Jongjai revida cuspindo muito fogo. E esse poder era suficiente pra cremar toda a escola. Então aquele pequeno punho de pedra do Prota foi completamente desfragmentado e o Tairyun arremessado pra longe. Usa a invisibilidade, irmão. O grande avatar do Jongjai se aproxima. E o Rundo pensa Pera, que só um avatar? Ele se tornou um avatar, não... Como é que eu ia dizer? Eu pensei que ele tinha invocado um avatar, mas ele ainda estava controlando. Ele tornou-se um avatar. Ok, então não tem o que fazer realmente. Manifestação. Só gula. Coração do fogo. A habilidade Rank S do Jongjai. E o Rundo pensa que geralmente o seu mestre não conseguiria fazer isso. Mas ele usou uma pedra de amplificação mágica. Um item criado refinando pedras de monstros. Que aumenta temporariamente o poder mágico do usuário. E usando isso, o Jongjai consegue usar seu verdadeiro potencial. Só que tem um grande problema nisso tudo. E ele começa a gritar pro Jongjai perguntando se ele quer matar o moleque. Para com isso! E essa magia também é muito pra ele aguentar. O corpo dele vai ter sequelas depois disso. Só que então, uma lança de fogo é atirada, quebrando aquela barreira e tacando o guarda-costas pra bem longe. E o Jongjai manda ele calar a boca. Ô, louco, a armadura ficou maneira. Ele um mero guarda-costas. E ele fala que esse lixo o humilhou. Agora vai dar o que ele merece. E o Tairyun vê o ataque chegando, mas não consegue reagir muito bem. E ele é atingido por aquele grande titã flamejante. Por que ele não usa gula logo? Pra que ele morra, morra! Mas o Rudo pensa que isso é ruim. Ele tá ficando maluco. Ele não tá pensando nas consequências. Então ele se aproxima e pergunta se o Tairyun tá vivo. Ele tem que se esquecer disso e sair correndo agora. Ele estende a mão pro Tairyun, fala que ele tem que sair agora. Mas o coitado do careca já toma um socão na beira. Oxe, do Tairyun? Pra longe. E o Tairyun pergunta, correr? Foi o Jongjai que começou. E ele fala, ele tá protegendo, irmão. Por que tu... Diz, não, eu vou dar um jeito. Não te preocupes. Vai dar tudo certo. Mas não precisa espancar o cara. Só tá ajudando. Só que admite, os Rank S são realmente diferentes. Então, ele toma todo tipo de poção que ele tinha na bolsa dele e fala que agora começa. Segurar. Então, começa a usar o poder da gula. Então, voltando pra associação, o Taikigota... Oxi! Então, começa a usar o poder da gula. Então, voltando... A associação é Pepsi? Voltando pra associação, o Taikigota tava de frente para o presidente. Pelo menos foram contratados, tem alguma coisa pra beber. População 1900, 2300? E o Taikigota fala que sim. Jongjai conseguiu 1900 pontos. E Aion Lin conseguiu 2300. Ambos despertados de Rank S. E o pessoal da sala fica impressionado com isso. Nunca viram um nível disso. E o pessoal fala que esses alunos podem ser o próximo santo. E o Taikigota pensa no santo. Um dos jogadores japoneses mais conhecidos esse aqui é Fado Prota. Ele tem um nível astronômico de poder. Com 19 anos, ele conseguiu 2.500 pontos. Mas então, essa criatura conseguiu 2.500 pontos com aquela idade?
O Taiyukigo fica se perguntando o que é aquele moleque com 5.000 pontos. Ele se pergunta se errou nos Pirata vai cálculos, arrasar, a de habilidade mirar. dele estava errada. Ele sai em silêncio da sala, pensando que ele vai descobrir por si mesmo o que é aquele garoto. Enquanto isso, na escola, o Rundo estava completamente chocado com o que aconteceu. O que diabos aconteceu aqui? Então, o Titã de Fogo estava completamente amarrado pelas correntes da Gula. Ele estava literalmente sendo Absorva! apertado até a morte. Dê esmagado. sua sugada, O Johnny Gula! Depp pergunta como ele tá Lá fazendo ele. isso, como ele tá perdendo pra um lixo. Sugue, como sugue Taiyuki. imediatamente. Ele é um Rank S. Ele Ah, ok. Não é um heraldo, tá controlando, não tá lá dentro, ok? é Jongjai Lee. E o Taihan fala que sabe que ele é um sucessor ou um Rank S, mas o que se importa? Então, usando o poder da sua porra, Gula, ficou cabeludo. ele sobrepuja todo o poder do Jongjai. Usando, é claro, a Sugue, aura brota! do rei. Suga O Taihan tudo! fala que tem o poder do rei de tudo. O Jongjai E a sugada? simplesmente vê a vida passando diante dos seus olhos. Então a Gula Acabou-se. abocanha ele. E de fora dava pra ver uma Ela grande sugou. explosão. O prota- acontecendo Meu naquela amigo! área. Então, depois disso, com todos os escombros caindo, fogo É, a pra escola todo lado, o deve Jongjai tava receber uma nocauteado, reforma quase boa. morto. O Rundo E quem vai pagar isso? Vai ser... provavelmente também é rico, vai pagar, tudo tranquilo. Mas é outra situação. Lá no início da obra, quando é coisa de pedra, quem é que pagou isso? Ninguém pagou. coitado, tava todo se tremendo. E o Taihan fala que isso é surpreendente até. Isso porque o Rundo que protegeu o Jongjai de ser Ô, morto. O louco. prota pensa que Se ele fosse de base, ele também ia de base no futuro, por deixar o prota matar ele. esperava que o Rundo, um caçador de rank A, conseguisse puxar o Jongjai para fora da Gula. Mas isso não Experiência. importa. Ele já conseguiu a habilidade do Jongjai. E o Rundo pergunta pro Taihan o que ele pretende fazer agora. Ele sabe as consequências de derrubar o sucessor de uma grande empresa, que é o grupo Teizan. Sei O não, Taihan mas fala eu vou que foi ele que resolver. começou. Ele só se protegeu, não foi? Mas ele pergunta, por acaso eu pareço intimidado por isso? E fala pro Rundo não se preocupar. Ele não pretende matar o Jongjai. Ao invés disso, ele precisa somente de um resgate. Vamos pensar aqui. O sucessor do grande grupo Teizan, resgatado por alguém, daí o Taihan pensa na grana. Quantos bilhões que é será que verdade. ele vai ganhar por ter salvo a vida Muito desse dinheiro. coitado? Enquanto Mas vai virar um alvo fácil. Que aí deve ter um pessoal muito forte nesse grupo. isso, do lado de fora, o pessoal tava olhando pra essa explosão e pensando que porra aconteceu ali. Ficam se perguntando se foi um monstro, uma criatura do abismo. Mas a Ayeon Lin pensa que esse fogo é o poder do Jongjai. Por que ele tá lutando? Com quem ele tá lutando? E ela pensa Brota. que ele tava matando o Taihan. A enfermeira fala que todo mundo tem que ficar ali. Mas a Ayeon Lin sai Vai correndo pra nada. socorrer o Taihan. E ela pensa que foi errado. Ela deveria ter impedido isso antes. Foi culpa dela. Ela vai correndo. Ela gosta do pensando que o Prota, Taihan será? tem que tá vivo. Mas quando ela chega, ela vê o Jongjai no chão todo fundido e o Taihan super suave. Ela fica olhando pra isso. Suave entre incrédula. aspas, mas ok. Ela fala, bem na hora. Eu precisava de uma testemunha. Então você pode carregar ele pra mim? Pro hospital, de preferência. Mas a Ayeon pergunta o que aconteceu aqui? O Taihan fala que não faz ideia. Ele encontrou ele aí no chão. Ele tava caído. já. Aham. Ele deve Vai ter acreditar caído. nisso, vai. A Ayeon pensa, caído? Ah, não. Caído da escada. No meio do quadro. Tudo explodiu. Caí da escada. Vão acreditar, vão, pronto, vai acreditar, porra. Vocês não, ele se auto-atacou, ele se explodiu, mas cai da escada, é sacanagem. Da escada? E o Taihan fala que não tem nada a ver com isso e já tá indo embora. Falou. E a Ayeon fala, não, você vai se explicar. Mas quando Pera, um sequestro que não leva a pessoa? Que raio de sequestro é olha, esse? ele já havia desaparecido. Então, usando sua furtividade, ele tava bem longe da escola já. E ele fala que a Ayeon vai tomar conta do Jongjai. Morrer ele não vai. E ele fala que já tomou conta do grupo Teizan. Então, tá bom. Ele cumpriu seu papel hoje. Então, olhando a tela do seu sistema, ele vê que tem duas coisas novas. Uma coisa chamada Charme, que ele tem 5. E a habilidade interessante. Coração do Soberano, de rank C, que aumenta as estatísticas de todo mundo do grupo do usuário. E ele se pergunta, Fama, por acaso eu sou uma celebridade? Por que eu não peguei a habilidade do Jongjai? Ao Aparência. invés de pegar o Coração de Fogo, ele pegou o Coração do Soberano. Que merda é essa? E ele pensa que não sabia que o Jongjai tinha essa habilidade. Mas de qualquer maneira, é uma ótima habilidade. Uma Que faz? habilidade que afeta todo o grupo é rara, não importa qual seja o nível. E agora que ele tem acesso a vários tipos de habilidades, é melhor ganhar algo que ele possa usar em conjunto com as outras. Ah, o pai de outras habilidades dele. Muito bom. Exatamente como o Coração Soberano. Isso é ótimo. Ele vai partindo dizendo que foi melhor do que ele esperava. Só que de repente ele é abordado por vários carros pretos que param bem na frente dele. Mas vamos descobrir isso no próximo episódio. Espero que tenham curtido. Ótimo manhua. Eu não sei se a Minas vai ficar boa ou não, como eu avisei no meio do vídeo, tô com problemas, mas espero que entendam. Estamos a começar aqui um novo arco, outra parada, então vamos deixar para o próximo vídeo. Se vocês curtirem, já sabem, tem um novo vídeo. É isso, valeu, falei, fui. Tchau, tchau.